Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam bem-vindos. Aqui é o irmão Steven Tutani, saudando-os do Zimbábue, na África Austral. Olá, da sede da Voz de Deus em Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão William. Bom dia. Bom dia. Vejo que você está ansioso para compartilhar algo. E tenho certeza de que é sobre a mensagem do último domingo. Então não vou te segurar mais. Vamos ouvir. Bom, você sabe como é, toda semana é um prazer ter companheirismo um com o outro e você sabe o que ouvimos. Isso mesmo. E sabe, há sempre tanto que o Senhor está derramando sobre toda a sua noiva. E claro, nunca me canso de ser lembrado e reafirmado de quem eu sou. Amém. Nós também não, meu amigo. E é isso que ouvimos toda vez que apertamos o play. Domingo passado não foi nem um pouco diferente. Não foi. Sabe, ouvimos muito sobre escolhas, irmão Steven. Sim. E sabe, muitas coisas na vida são escolhas, como ele disse. E sabe, educação é uma escolha. O certo e o errado são escolhas. E esta foi muito importante para mim, e todos nós já ouvimos isso. Mas ele disse, seu destino eterno é uma escolha. Uau! Quer dizer, e você pode escolher a igreja que frequenta. Certo. Você tem escolhas no âmbito natural, no seu companheiro de vida. Sabe, é inconfundível e é lindo. Os tipos natural e espiritual que o irmão Branham usou ao longo da fita toda. Que carta de amor. Eu sei, é maravilhoso. E você sabe como ele estava falando sobre a necessidade de orarmos sinceramente e estudarmos sobre com quem vamos nos casar, sabe? E ele disse que o mesmo se aplica à escolha de uma igreja. Sim. E gosto muito como ele continua e fala sobre, sabe, observa-se o comportamento da igreja. Ele diz, olhe para o pastor, como ele age, sabe? Certo. Sei onde você quer chegar com isso. Acho que sabe mesmo. E sabendo o que ele disse, é como... Por que então é mal visto quando dizemos que o irmão Branham é o nosso pastor? Certo. Quer dizer, eu não poderia estar mais orgulhoso e mais honrado por fazer parte da congregação dele? Sim. Sabe, como o irmão José diz, eu gosto de estabelecer ambições elevadas ou padrões elevados. Amém. E sem dúvida estamos assim. E para ser totalmente franco, meu amigo, o irmão Branham é o pastor do mundo. Amém. Como ele disse sobre Elias e Jezabel, ela não reconheceria isso, mas Elias era o pastor dela. Amém. Assim é nosso Elias hoje. E acho que na série do Apocalipse, o irmão Branham, na verdade, chama esses mensageiros de 7 pastores, sabe? Sim. Sumo pastor e tudo mais. Ele diz lá, e há muitas evidências disso. E a combinação disso para a noiva é como, lhe disseram ali, ele perguntou se Paulo e seu grupo seriam julgados. Ele respondeu, claro, e acrescentou, louvado seja Deus, se Paulo e seu grupo entrarem, eu e o meu grupo também entraremos. Amém. Sabe, eu estou nesse grupo, esse é o meu pastor, é a ele que seguimos. Ele disse, sigam-me como eu sigo a Cristo. Amém. Grato por isso. Glória, sim, somos. Fazemos parte desse grupo. E, meu amigo, a história se repete. Quero dizer, nunca foi algo popular ou o caminho que a maioria escolhe seguir e permanecer com o profeta vindicado de Deus. Sim. Mas louvado seja o Senhor, ele sempre tem um pequeno grupo escolhido em cada era e está fazendo exatamente isso. Amém. E estamos bem ali agora mesmo. Estamos fazendo essa escolha conscientemente de permanecer com esse profeta vindicado. Sim, com certeza. Sabe, copiei esta parte da carta às águias se reunindo de domingo passado e copiei porque é uma verdadeira bênção e diz, nada mais importaria para ela. Ela não desejaria nada mais. Ela estaria tão satisfeita e contente com a revelação de saber quem ele é e quem ela é. Ela saberia que ele manteria sua palavra. Ela estaria satisfeita, sabendo que era aquela que ele escolheu para ser sua noiva. Glória. Louvado seja o Senhor. Gosto muito disso. Gosto muito dessas palavras. Contente, sabe? Satisfeita. É assim que estamos agora. Estamos contentes. Amém. Sabe, estamos exatamente onde deveríamos estar e sabemos que quando ele fala da noiva,
somos nós mesmos. Amém. Gostei muito dele falando, dizendo que, sabe, porém a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo, sabe? É especial. Oh, sim, gosto muito disso. Umas linhas mais adiante, ele diz: enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra, então tudo gira em torno da palavra. Lindo. E graças a Deus que ele nos fez esse admirável grupo que ele chamou, que ele viu na pré-apresentação e que alegrou seu coração, que, sabe, ela estava marchando avante soldados cristãos, vestidas com o traje nacional de onde elas procediam, a subir marchando para o céu. Lindo. Oh, que coisa. Que dia será esse? Amém. E creio que está se aproximando rapidamente, meu amigo. E sabe, irmão Steven, estava pensando nisso outro dia e sei que qualquer fita que ouvimos é uma bênção. Quero dizer, é a palavra e ela nunca voltará vazia. Certo. Mas ouvir, escolhendo uma noiva no último domingo, enquanto a noiva estava unida, junta, e saber que aquela fita específica era a que Deus queria que ouvíssemos juntos naquele dia? Sim. Creio que é Deus quem escolhe essas mensagens para ouvirmos. Absolutamente, sem dúvida. Porque tem um propósito. Ele tem um propósito. Significa algo. E teve um impacto. E como ele disse, foi um momento solene. E ouvir novamente sobre o que vai acontecer com a Califórnia, sobre o julgamento caindo, o chamado para despertar e fugir rapidamente, correr para salvar a própria vida. E como cremos, um dia será o seu último chamado. Uau! Sabe, tendo dito isso, mesmo com a atmosfera que havia no final daquela fita, se você não está onde deveria estar, é uma sensação bastante ameaçadora. Mas, para a noiva, ouvir que um dia será a última chamada traz muita alegria e expectativa. Amém. Como vimos tudo se encaixar, sabemos que todas as suas infalíveis palavras de promessa, nós as veremos se cumprir, meu amigo, e estamos esperando por essa hora. Amém. Você mencionou a noiva ouvindo a mensagem ao redor do mundo, sabe? E algo que tenho certeza que todos nós notamos durante as últimas fitas. Mesmo em O Nascer do Sol, no final, o irmão Branham estava falando. Ele estava tão empolgado para vir à África, sabe? Sim. E ele diz: bom, não estamos na transmissão telefônica agora. Não deixem isso escapar. Vou entrar como caçador. Já alugamos os lugares e tudo mais. E gostei muito dessas palavras e diz: minha alma tem clamado pela África desde que parti de lá. Ele estava com muita expectativa. Estava mesmo. E a maioria de nós sabe o que acabou acontecendo. Lhe deram uma restrição de visto. Ele não pôde realizar aquelas reuniões. E olha, que decepção, sabe? Ele diz que os nativos estavam, sabe, prostrados e chorando na primeira vez que ele não pôde ir. E tenho certeza de que havia muita expectativa desta vez. Mas há algumas palavras que ele disse. Na verdade, é a próxima fita depois de Escolhendo uma Noiva. Sim. Está no A Mesa, 27 de maio de 1965, creio que é. Ele disse essas palavras do lado de fora de uma casa em Joanesburgo. E, irmão, vou colocar o trecho aqui. Oh, sim, com certeza. Estou procurando, é a emoção pura com que o profeta fala. Eu me lembro. Diz muito sobre como ele se sentia, mas o ponto alto para mim são as palavras proféticas que ele disse, sabe? Mesmo depois daquela recusa. Ok, aqui está. Vamos tocar agora mesmo. Este será o momento mais marcante da minha vida. Esperei 15 anos por este momento. Meu coração ansiava por vê-los novamente desde que fui embora. Orei muito para poder voltar. Algumas semanas atrás eu estava muito ansioso, acreditando que conseguiria vir e realizar um encontro. Mas quando recebi o visto restrito, quase tive um infarto.
Pois queria tanto vir. Mas ainda acredito que por meio de Deus voltarei a ministrar em nome do Senhor Jesus entre o povo africano. Deus prometeu nos conceder o desejo do nosso coração. E esse é um dos desejos do meu coração. Uau! Oh, uau! Isso é tão precioso, meu amigo, e é simplesmente algo tão próximo do nosso coração. Amém. Estou tão feliz que Deus tenha aberto um caminho para que Ele pudesse ministrar novamente entre o povo da África. E estamos nas casas, nas cabanas e nas pequenas igrejas, nos grandes estádios, nos eventos da Young Foundations, nas reuniões em tendas. Esse profeta está ministrando como nunca antes. Satanás não conseguiu impedir isso. Amém. Simplesmente cresceu como um incêndio florestal. E qualquer coisa para fazer, para ajudar, ele disse que esse era um desejo do coração dele. E eu estava pensando, qualquer coisa que qualquer crente possa fazer para ajudar a realizar o desejo do coração do profeta é uma das maiores honras das nossas vidas. Uau! Amém. Essa é a verdade, irmão Steven. E que privilégio todos nós temos de fazer parte dessa grande máquina, a grande economia de Deus. Amém. Bom, para começar esta manhã, temos um relato sobre alguns desenvolvimentos empolgantes na República Dominicana. Os irmãos Germán Calva e Francisco Viramontes, ambos distribuidores e representantes da gravações A Voz de Deus do México, partiram na semana passada e estão atualmente em uma viagem especial de levantamento de informações na República Dominicana. O principal objetivo desta visita é encontrar-se com as igrejas e grupos, compartilhar o projeto dos tablets Ágapo e coletar informações importantes. Esta viagem ajudará a desenvolver uma lista mais precisa das necessidades dos crentes, juntamente com uma contagem atualizada de famílias para determinar exatamente quantos tablets serão necessários. Também é emocionante informar que este será o último país da América Latina a receber os tablets Ágapo. Portanto, estamos muito empolgados para ver os crentes dali receberem seu presente especial de amor de um membro da noiva para outro. Sim, maravilhoso. Ok, preciso parar aqui um segundo antes de continuar. Precisamos deixar isso assimilar um pouco. Este será o último país da América Latina a receber os tablets Ágapo. Oh, que coisa! Isso é grandioso. Que momento monumental será quando eles finalmente receberem seu presente de amor? Que conquista! É imensa. É uma conquista gigantesca, meu amigo. Quero dizer, com mais ou menos 20 países na América Latina, isso mostra o quanto este projeto avançou, sabe? Distribuindo os tablets Ágapo. 20 países inteiros, sabe? Isso é maravilhoso. E temos o último no horizonte. Isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Um pouco de geografia aqui. A República Dominicana está localizada em uma ilha que compartilha com o Haiti. Embora o espanhol seja o idioma principal falado lá, muitos crentes migraram do Haiti, resultando em congregações com crentes que falam francês, crioulo haitiano e assim por diante. Então, para esse grupo diverso, incluiremos os 3 idiomas em seus tablets Ágapo: inglês, francês e crioulo haitiano. Há cerca de 4 semanas, a Gravações A Voz de Deus enviou uma mensagem pelo WhatsApp anunciando esta visita. Isso deu aos pastores e crentes tempo suficiente para se prepararem e permitir aos irmãos do México planejar um roteiro completo de 11 dias neste país. Esta é a primeira vez que o irmão Francisco visita a República Dominicana. Ele está muito feliz e ansioso, como sempre, por estar novamente na estrada, a serviço da noiva na América Latina. O irmão Germán Calva é um veterano experiente, agora em seus 35 anos de serviço. Ele foi um dos primeiros representantes da Gravações A Voz de Deus a visitar este país há muitos anos.
Ele também estava empolgado com a oportunidade de retornar e ver como a mensagem cresceu entre os crentes. Aqui está uma atualização em áudio que recebemos do irmão Francisco sobre como a viagem tem sido até agora. Que Deus os abençoe. Aqui é o irmão Francisco Viramontes, do Escritório da Gravações A Voz de Deus, de Monterrey. O irmão German Calva, do Escritório da Gravações A Voz de Deus, da Cidade do México, e eu viajamos para a República Dominicana para ver como a Gravações A Voz de Deus pode distribuir o tablet Ágapo para os crentes daqui. Chegamos na última quinta-feira, 16 de abril, em Santo Domingo, e de lá viajamos para Punta Cana, onde visitamos 3 igrejas. Uma na sexta-feira, a seguinte no sábado e a última ontem, domingo, 19 de abril. Tivemos uma ótima recepção dos irmãos, eles estão muito felizes, eles foram muito expressivos sobre como eles amam o Senhor e amam as pessoas que os visitam. Eles amam esta mensagem e isso é algo maravilhoso de se falar. Eles são haitianos e falam crioulo e nós somos mexicanos e falamos espanhol. Falamos idiomas diferentes, mas se me permitem dizer, chamar assim, falamos o mesmo idioma. Temos um terreno em comum e um idioma em comum, o idioma da mensagem. Mesmo que não falemos exatamente a mesma língua, conseguimos nos entender por causa da mensagem. Esta mensagem é o nosso terreno comum. Esta mensagem nos permite ter companheirismo e desfrutar desse tempo conversando sobre o que Deus tem feito por nós, sua noiva. Teremos mais 4 ou 5 encontros aqui na República Dominicana, porém até agora temos desfrutado bastante do companheirismo com os irmãos. A maneira como eles adoram ao Senhor é maravilhosa. Talvez vocês já tenham visto vídeos do povo africano. Nada os impede de expressar ao Senhor o quanto o amam. E aqui nós vivenciamos o mesmo. Os crentes aqui em Santo Domingo, em Punta Cana, os crentes haitianos, sabem expressar o quanto amam o Senhor. Bom, então estamos muito felizes com a recepção que nos deram e aguardamos ansiosamente os próximos encontros. Pedimos que continuem orando por nós e orem ao Senhor, pois Ele enviou essa bela bênção do tablet Ágapo aos crentes aqui na República Dominicana. Assim que Deus os abençoe. Shalom. Deus o abençoe também, irmão Francisco. Gostei de ouvir isso, irmão William, falando sobre a recepção dos crentes e tudo o que o senhor está fazendo lá, mesmo antes da chegada dos tablets. Certo. Também gosto, é uma perspectiva um pouco diferente, sabe? Muitas vezes apenas se relata a distribuição, mas isso mostra um pouco do extenso trabalho envolvido no planejamento para prover recursos como os tablets e, finalmente, a distribuição. Então, se só a missão de levantamento de informações já é tão boa assim... Que coisa! Tenho certeza de que os relatos de distribuição serão ainda melhores. Sim. Nossos irmãos devem retornar ao México na segunda-feira. Assim pedimos que os mantenham em suas orações enquanto terminam a viagem neste fim de semana e que o Senhor esteja com eles enquanto se preparam para voltar para casa. Bom, a seguir, trazemos um relato maravilhoso que sei que tem estado na mente de muitos crentes. Muitos de vocês têm orado sobre esta viagem. Nossos 2 irmãos que estão nessa longa viagem de distribuição de cartões SD de 41 dias na República Democrática do Congo, a equipe da Gravações A Voz de Deus de Kisangani. Recentemente, recebemos um relato em áudio do irmão Thomas Kimoto, que já retornou a Kisangani após esta longa viagem, e estamos empolgados para compartilhá-lo com vocês. É a resposta às suas orações. E vamos nos aprofundar um pouco mais nos detalhes de tudo o que o Senhor fez por nós nesta viagem. O propósito da viagem de 41 dias era distribuir cartões SD contendo as mensagens do irmão Brana para mais de 2.000 famílias cadastradas. São famílias que estavam esperando para receber a mensagem da hora. Então, sem mais introduções, vamos diretamente ao irmão Thomas Kimoto, que compartilha seu relato desta viagem incrível. Em 20 de fevereiro de 2026, partimos de Kisangani em uma viagem missionária para distribuir cartões SD, contendo os sermões do profeta de Deus, William Marion Brana, para as 4 bibliotecas localizadas na província de Bauele. Esta província está localizada na parte norte do nosso país e faz fronteira com a República Centro-Africana e o Sudão do Sul.
Durante nossa viagem, visitamos um total de 28 localidades nos 6 territórios que compõem esta província. Havia sido observado que os crentes nesta parte do nosso país nunca haviam recebido um cartão SD com a mensagem do profeta, com exceção da biblioteca de Aqueti. Nossa chegada foi uma resposta direta a essa preocupação. As estradas por onde passamos não são mais transitáveis por veículos e já não o são há muitos anos. Apenas alguns motociclistas, ciclistas e pedestres as utilizam, correndo grande risco de vida. Devido às péssimas condições das estradas, fui frequentemente obrigado a percorrer a pé distâncias de até 800 a 1.000 metros por poças e lama. Quando a motocicleta conduzida pelo irmão Singili atolou na lama, tive que empurrá-la por trás enquanto a levantava. Essa foi uma experiência muito difícil tanto para o irmão Singili quanto para mim, pois exigiu bastante força física. Em certos trechos, levamos 6 horas para percorrer apenas 30 quilômetros. No total, viajamos mais de 2.600 quilômetros, o que representa mais de 1.600 milhas. Partimos de Kisangani para Banalia, Buta, Dulha, Aqueti, Likati, Bondo, Bai, Dengu, que fica a menos de 260 quilômetros da República Centro-Africana, Yakpa, Bili, Ango, Poco, Bambeza, Tituli, entre outros. Antes que pudéssemos servir aos crentes em Buta, nosso estoque de cartões SD acabou. Portanto, entramos em contato com o escritório de Kinshasa, que nos reabasteceu por meio do escritório de Kisangani 8 dias depois. Levamos 40 dias no total para distribuir mais de 2.090 cartões SD, contendo os sermões do irmão Brana. O ponto alto da nossa viagem foi quando chegamos a uma aldeia chamada Dikpa, no território de Ango, localizada a aproximadamente 850 quilômetros ou 528 milhas de Kisangani. O pastor da única igreja da mensagem naquele local nos recebeu com grande alegria. Sua congregação de mais de 50 crentes havia começado com apenas 2 livros da mensagem em sua biblioteca. Hoje levamos a eles uma biblioteca completa da Voz de Deus em 4 idiomas: Siluba, inglês, francês e principalmente Lingala, o mais falado naquela região. Vocês podem imaginar o quão calorosamente fomos recebidos, com alegria misturada a espanto, pois esses crentes não tinham certeza se alguém da Gravações A Voz de Deus poderia realmente vir de Kisangani e alcançá-los no meio da selva onde estavam. Em quase todos os lugares que visitamos, 98% dos crentes da mensagem nunca tinham visto um vídeo do irmão Brana pregando. Isso também foi motivo de imensa alegria. É difícil descrever as condições de vida que encontramos. Acomodações, saneamento e segurança, por exemplo. No meio da floresta equatorial, nos deparamos com caçadores fortemente armados com rifles de caça, que ficaram surpresos ao nos ver em um veículo motorizado. Mas, como nosso objetivo era alcançar todos os locais onde os crentes haviam se cadastrado para receber um cartão SD, o Senhor nos protegeu em todos os lugares por onde passamos. Com exceção da cidade de Buta, onde aguardamos o reabastecimento dos cartões SD, não houve nenhum outro lugar onde tenhamos permanecido por mais de 2 noites. Passamos a maior parte do tempo na motocicleta, esforçando para chegar aos diversos pontos de distribuição planejados. Notamos também que a presença da Gravações A Voz de Deus reuniu crentes de diversas origens doutrinárias, para companheirismo, apertar as mãos e conversar uns com os outros. É realmente uma realidade que a noiva de Cristo precisa estar unida sob uma só cabeça, a mensagem da hora. Em 30 de março de 2026, após concluirmos as distribuições em Kol e Banalia, pegamos nossa motocicleta e chegamos a Kisangani por volta das 10 da noite. É verdade que, na ausência do marido, o diabo traz doenças e outros problemas para o lar. Mas, no nosso caso,
O Senhor Jesus cuidou das nossas 2 famílias e curou todas as enfermidades que afligiram nossos filhos e nossas 2 esposas. Louvado seja o seu nome. Irmão Thomas Kimoto, Escritório da Gravações A Voz de Deus, de Kisangani, República Democrática do Congo. Uau! Muito obrigado por compartilhar este relato de viagem conosco, irmão Thomas. E uau, que viagem, quero dizer, há muito que comentar aqui. Oh, sim. E acho realmente incrível que a viagem estivesse prevista para durar 41 dias. E ouvir sobre o terreno difícil que eles encontraram, estradas que colocam a vida em risco, acessíveis apenas de motocicleta ou a pé, não consigo imaginar. Quero dizer, ficar atolado e ter que empurrar e levantar a moto por longos trechos e, sabe, todas as diferentes coisas imprevistas que podem acontecer em uma viagem como essa. E mesmo assim terminar antes do previsto. É só o Senhor. Sem dúvida, é só o Senhor. E refletindo sobre a realidade do que eles entregaram naqueles mais de 2.000 cartões SD, conseguimos realmente compreender a quantidade de material, a quantidade de mensagens que estão nesses cartões? No passado, isso provavelmente encheria um container, cheio de fitas cassete e livros. Oh, sim, com certeza. Ou pilhas e pilhas de conjuntos de MP3. E então os vários idiomas incluídos naqueles pequenos cartões. E todas aquelas mensagens entregues por 2 irmãos em uma motocicleta. E agora todos aqueles crentes que nunca tinham visto um vídeo do irmão Brana pregando. Você consegue imaginar crer na mensagem, ler um livro ou 2, mas nunca ter realmente conseguido ouvir a voz, ou ver o profeta trazendo a palavra, ou mostrando o sinal do Messias como ele faz naquele vídeo. Mas tudo isso mudou com a chegada daqueles 2 missionários na garupa de uma motocicleta. Amém. Armados com aqueles cartões super-duper, como os fantoches os chamam. Agora eles têm bibliotecas inteiras em 4 idiomas: Siluba, inglês, francês e lingala. Sinceramente, meu amigo, é uma verdadeira transformação da pobreza à riqueza. Muito bem colocado. Isso foi perfeitamente dito, irmão Steven. E cartões super duper é exatamente isso, meu amigo. E olha, que sacrifício para esses irmãos. 5 semanas longe da família. É muito tempo, e estávamos falando sobre isso antes do episódio, como o diabo atacou suas famílias enquanto eles estavam fora, com doença ou outras coisas. Mas sempre que você tenta fazer algo para o Senhor, Satanás está bem ali, tentando atrapalhar. Oh, é verdade, meu amigo. A batalha é real. É mesmo. E tenho certeza de que muitos obreiros no campo sabem como é. E me lembro do irmão Sam Borders dizendo que, toda vez que ele viaja para esta missão, algo acontece em casa. Sim. Já vimos isso repetidas vezes aqui, neste lado. Quase podemos contar com isso. Mas sabe, quando o diabo está irritado, sabemos que o Senhor está fazendo algo bom. Amém. Amém. E somos muito gratos pela sua intervenção em favor das famílias dos nossos irmãos. E agora que o Senhor os trouxe de volta à saúde. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabe, outra coisa que me chamou a atenção e é interessante porque é algo comum em todos os relatos de viagem que recebemos aqui, é a diversidade de crentes, suas diferentes origens, igrejas e grupos, mas é incrível como todos conseguem se reunir em unidade, porque só existe uma coisa que pode realmente unir a noiva, e é esta palavra. Sim, amém. Temos visto isso repetidas vezes e somos gratos porque o Senhor está manifestando isso diante dos nossos olhos. Amém. Ao encerrar aqui, obrigado novamente, irmãos. Tem sido maravilhoso ouvir o que o Senhor tem feito por vocês. Que Deus os abençoe por seus sacrifícios e as suas famílias, e confiamos que agora vocês possam ter um descanso tão necessário com suas famílias após esta viagem de 40 dias. Que o Senhor os abençoe e lhes dê energias renovadas para que possam retornar às suas funções após a viagem. Amém. E por fim, os testemunhos são uma das nossas maneiras favoritas de encerrar o podcast. E o testemunho de hoje vem do México e com certeza lhe trará um sorriso ao rosto e será uma bênção. Ele diz: os podcasts têm sido uma grande bênção para mim. Enquanto ouvia o episódio 168,
lembrei-me de algo que aconteceu há alguns anos com uma das minhas filhas. Desde muito pequena, ela gostava muito de ouvir as fitas, mas com certeza tinha suas favoritas. Ela tinha apenas 4 ou 5 anos na época e frequentemente me pedia para tocar o Quinto Selo. Lembro-me de ter ficado surpresa por ela sempre pedir essa. Ela começava a ouvir e então o profeta começava a falar sobre a visão da noiva. Ela parava o que estivesse fazendo e se concentrava completamente. Uau! Isso é realmente maravilhoso, irmão Steven. Isso é muito impressionante para a idade dela, devo dizer. É mesmo. Bom, o testemunho continua. Um dia, quando ela pediu a fita novamente, eu disse: "Você realmente gosta de ouvir sobre essa visão, não é?" Ela disse: "Sim." Então eu perguntei: "Você quer que eu toque só essa parte para você?" Porque pensei que essa era a única parte a qual ela estava prestando atenção. Mas ela respondeu rapidamente: "Não, eu quero ouvir tudo." Amém. Então, um dia, enquanto ouvia, ela de repente abriu bem os olhos, virou-se para mim e disse com entusiasmo: "Mãe, o irmão Brana nos viu. Ele viu você e eu. Nós estávamos lá." Uau! Honestamente, eu nunca tinha visto a visão dessa forma até aquele momento. Então, nossos filhos podem receber tudo o que precisam para fazer parte da noiva de Cristo apenas ouvindo as fitas? Sim, é tão real. Que Deus os abençoe por tudo o que vocês fazem pela noiva. Uau! Que testemunho! Que testemunho é a expressão perfeita. Quero dizer, ter 4 ou 5 anos e captar essa revelação. Eu sei. Com certeza nossos filhos estão captando a visão. E não há limite para o que o Senhor está revelando, não importa a idade. Isso não é nada além da verdade, meu amigo. Sabe, gosto muito mesmo como o Senhor fez isso. Sabe como foi? A revelação chegou primeiro à menina, e depois foi e chegou à mãe. Oh, isso é lindo. Mas é disso que se trata esta mensagem. É mostrar a vocês que vocês são a noiva de quem Ele está falando. E o Senhor trouxe isso de uma maneira tão linda. E não é coincidência que a fita que ouvimos na semana passada, e sobre a qual falamos na introdução, também fosse sobre a pré-apresentação da noiva. Estávamos falando sobre isso no início deste podcast. É maravilhoso como o Senhor faz essas pequenas coisas para mostrar que Ele está conosco. Amém. Na semana passada foi a vez do vídeo. Um abismo chama outro abismo na Europa e na Austrália. E o jubileu gastronômico continua. Gosto muito disso, irmão Steven. Gosto muito. Bom, acho que esta é a maneira perfeita de encerrar o episódio de hoje. Sim, irmão. E não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Agora, no início do mês, certifiquem-se de responder seus questionários sobre a mensagem e manter o troféu em dia. Bom, quando partirmos para a eternidade, nunca teremos de dizer adeus. Mas enquanto estivermos deste lado da eternidade, temos que dizer até nos encontrarmos. Muito obrigado por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos nos encontrar à mesa amanhã. Isso é algo maravilhoso para se aguardar. Amém. Até lá, que Deus abençoe ricamente a todos. Tenham um ótimo dia. Shalom. Shalom.